gente, além da questão histórica nesses livros, esses livros eu acho que são belíssimos, porque eles mudam a nossa forma de pensar. Eles vão impactar diretamente como eu penso, como eu analiso, às vezes eu posso ser diferente em algumas situações. Eles mudam o nosso olhar sobre o mundo, né? O livro, de maneira geral, é uma coisa fabulosa. De qualquer área que você leia, seja de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, de física quântica, enfim, ele muda o teu olhar. Então, a leitura te abre a possibilidade para um mundo novo e traz novas referências. Então, eu escrevo bem quando eu leio. Eu só vou ter argumentação se eu tenho leitura. Só vou escrever bem se eu tenho leitura. Eu vou me dar bem no Enem se eu tenho leitura. É uma ilusão dizer que o cara se deu bem no Enem estudando no terceirão, por exemplo. É totalmente ilusório isso, porque o conhecimento ele é cumulativo. A ciência fala sobre isso. Conhecimento é cumulativo. Quando eu não tenho a base, eu não dou conta do ensino médio. Por que eu não dou conta do ensino médio? Porque eu não tenho a base solidificada. Então, se eu tenho a base solidificada, se eu tenho conhecimento prévio, se eu tenho fundamento, se eu tenho leitura, tudo que vai me surgindo, eu vou conseguindo me transformar, vou conseguindo aprender, eu vou construir o meu conhecimento. Então, a leitura é fundamental para isso, gente. Certo? Então, mostrei aqui algumas das literaturas que vocês podem estar lendo, que vão ajudando vocês a compreender, a entender, a discutir todo esse processo histórico que a gente está estudando. Então, é o seguinte, na apostila de vocês, na página 8, vai falar então sobre o nazismo. Nós falamos sobre o fascismo na outra aula e agora sobre o nazismo. Então, quando o Hitler assume o poder como chanceler, né, em 1933, ele chega ao poder, só para a gente ter uma noção, em 1918, a apostila traz esses dados, são importantes. O pão, em 1918, custava 63 reais. Ai, Dani, me deixa só um pouquinho no meio de uma reunião, caramba. Já no final de 1929, tá vendo ali, 18, 63 marcos. Final de 1929, 201 bilhões de marcos. Sabe a ideia da Venezuela? Então, é mais ou menos isso, ou seja, o dinheiro total, a inflação sobe altíssimo, o dinheiro desvaloriza totalmente, as pessoas perdem poder de compra. Eu lembro de uma cena, quando estava se falando bastante sobre a questão da Venezuela, de um cara falando, um cara jovem. Ele disse que ele trabalhou o mês inteiro e o salário para um frango. Ele trabalhou o mês inteiro, porque o dinheiro desvalorizou totalmente, deu para comprar um frango. Aí eu lembro disso quando a gente pega dados como este na Alemanha, que o pão era 63 marcos e chegou a 201 bilhões de marcos. Ou seja, essa desvalorização do dinheiro, essa hiperinflação, né, que a Alemanha estava entrando em colapso. Ou seja, a economia... Usavam dinheiro para fogueira. Isso mesmo, Léo. Então, a Alemanha estava em colapso, gente. O que acontece? Como o país alemão estava em colapso, havia, né, gente? Assim, vamos dizer, como é que eu vou dizer para vocês? Um fortalecimento da ideia socialista. A Alemanha em colapso, as ideias socialistas começam a ganhar força. E aí é que vem o medo, tá? O medo que a Alemanha se tornasse como a União Soviética. Então, o pessoal que vai dizer até na apostila de vocês, assim como na Itália, é o último parágrafo antes de falar Hitler e nazismo. Assim como ocorreu na Itália, os grandes capitalistas viram nesse acontecimento, nessa superinflação, a possibilidade da eclosão de uma revolução socialista. Para evitar que isso acontecesse, apoiaram os nazistas, representantes de uma ideologia de extrema direita, muito semelhante ao fascismo na Itália. Então, já tinha o fascismo na Itália, eles vão apoiar, tá, o nazismo com medo aí de se estabelecer o socialismo. Muito bem. Aí aqui, ó, Hitler e o nazismo.
fala da questão ali, ó. Adolf Hitler é de origem austríaca, como vocês já falaram aqui, né? Ele lutou na Grande Guerra, o Léo também já falou aqui que pesquisou e viu que ele foi um soldado, né? E ele não achava justo, tá? Ele achava injusto totalmente o Tratado de Versalhes. Então, a Alemanha, então, uma monarquia, tornara-se uma república em 1919, certo? Esta, porém, não conseguia resolver o problema do país, né? Não deu certo essa república. Então, descontente, fundou-se, Hitler se une e funda o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Gente, por isso que tem umas pessoas que falam que o Hitler era socialista. Por conta do nome. Partido Nacional Socialista, vem de sociedade aqui, dos trabalhadores alemães. Aí, como pega a palavra socialista e trabalhadores, eles lembram do Karl Marx, que falava do socialismo e que os trabalhadores chegariam ao... Gente, o Hitler não foi e não é, e nunca defendeu a ideologia socialista. O Hitler, ele tinha como base o capitalismo, a propriedade privada. Tá? Ele perseguia toda a ideologia socialista. Mas essa discussão vem por conta do nome do partido. Tá? Então, o nome do partido faz com que cause essa confusão aí de pensamento, de estrutura, né? Enfim, ó, Hitler tentou um golpe em 23, não deu certo e foi preso. Ele tenta chegar ao poder através de um golpe e é preso. Lá na prisão escreve o Mein Kampf. Isso começa, essa ideologia começa a pulverizar, certo? As pessoas começam a ter contato, começam a ler esse livro. Eu já disse para vocês que essa questão desse livro é muito forte, é um discurso muito repetitivo, começa a ser difundido. Aí nós vamos ter as eleições, que são... Tá? Os nazistas conseguem 230 cadeiras para o parlamento. Tá? Ó, é verdade conquistaram 230 cadeiras para o parlamento. Em 1928, eles tinham somente o quê? 14. Olha só, gente, em 1928, eles tinham 14 cadeiras no parlamento. Pula de 14 para 230. É muita coisa, é muito significativo. Tá? Ó, após essa demonstração de apoio aos nazistas, o presidente oferece ao Hitler a chancelaria. Então, ele se torna chanceler. Tem um presidente. Ele vai se tornar chanceler porque o partido dele simplesmente eclode. De 14 cadeiras é para 200. Mais de 200 cadeiras. Então, ele ganha ali a chancelaria e dali ele só vai galgar até chegar ao regime totalitário. Então, ó, na prática, a ascensão de Hitler colocou o fim à República de Weimar, ou seja, o fim dessa república que já estava fadada ao fracasso, porque conseguiu resolver os problemas da Alemanha. Tá? Então, Hitler acabou com todos os partidos políticos de oposição. Todos os sindicatos foram extintos. As greves não eram mais permitidas. Tá? E para sustentar todas as suas determinações, ele criou uma polícia secreta de Estado, que é a Gestapo. Tá? Então, a Gestapo é uma polícia secreta, servia como investigação e tudo mais. E também criou as seções de segurança, que é a SS, que eu falei para vocês. Chegou a ter mais de 1 milhão de membros. Tá? Então, o poder foi centralizado. E aí, Dadazinha? Oi, beleza. Hoje é quinta? Hoje é quinta. Amanhã é o dia. Vamos lá. Então, fala que Hitler foi marcado para acabar com o desemprego, obviamente. A estratégia era de militarizar o país, acabar com o Tratado de Versalhes, pôr um fim no Tratado de Versalhes, né? Por quê? O Tratado de Versalhes proibia a fabricação de armas, o Tratado de Versalhes fez com que a Alemanha perdesse totalmente os territórios, né? E o Hitler, ele pretendia expandir as fronteiras da Alemanha. Ele queria criar um Estado vital, gente. O que é um Estado vital? Vamos dizer assim, como é que eu posso dizer?
é um estado onde só tivesse arianos, ou seja, a chamada raça, entre aspas, pura, certo? Essa é a ideia de espaço vital. Então, ele queria ampliar o território e que nesse território vivesse só arianos. Para vocês terem uma ideia, em 1938, antes da decretação da Segunda Guerra Mundial, ele já tinha anexado a Tchecoslováquia e toda a região chamada região dos Sudetos, que historicamente pertencia à Alemanha. Ele já tinha anexado esses territórios. Então, o objetivo dele era criar o Terceiro Reich, o Terceiro Império. Então, a ideia de espaço vital é essa ideia de fortalecimento da raça ariana, né, que é discutida por ele. Então, a Alemanha vivia esse período, como eu disse para vocês, de crise econômica muito forte. E outro discurso dele, muito forte, é o antissemitismo. O antissemitismo nada mais é do que a perseguição aos grupos inimigos que eram os judeus. Prof, por que é antissemitismo? Tá? Não é uma política antijudaica? Né? Por quê? Porque historicamente, eu estou lá falando isso com a primeira série do ensino médio, trabalhando o povo hebreu. Na primeira série do ensino médio, a gente trabalha os povos da antiguidade. E nós estamos discutindo o povo hebreu. Então, historicamente, o povo judeu é descendente do povo hebreu. Então, de forma rápida, sintética, para a gente poder entender, povos semitas, na história, são os povos que descendem de Abraão. Abraão teve um filho chamado Sem, e do Sem se proliferou os povos semitas. Os povos semitas são do Oriente Médio, da região do Oriente Médio. Então, hebreus e árabes são de origem semitas, originários de Sem, historicamente falando. O que acontece na história? O povo hebreu ele acaba sofrendo a diáspora, se espalha pelo mundo inteiro e se divide em um grande rei, que é o rei Davi. Depois do rei Davi, se divide em tribos, né? E aí nós vamos ter a tribo de Israel e a tribo de Judá. Como elas não estão mais unificadas, acabam se tornando mais fracas. Quem sobrevive historicamente é a tribo de Judá. Quem morava na tribo de Judá, então, eram os judeus, descendentes dos hebreus. Então, judeus por conta da tribo de Judá. Então, descendentes dos hebreus. O povo judeu é um povo descendente do povo hebreu. Então, o povo judeu acaba conseguindo ficar por um tempo, se estabelecer, e depois a gente fala de diáspora, ou seja, o Império Romano domina o território e os judeus se espalham pelo mundo, inclusive uma concentração muito grande na Europa. Os judeus nunca foram bem-vindos na Europa, sempre sofreram um preconceito bastante efetivo. O Hitler não era o único que odiava, mas ele foi quem estava no poder que sistematizou a morte de milhares de judeus. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, não acaba o movimento antissemita, não acaba o preconceito, a Segunda Guerra Mundial termina. No entanto, os judeus não são bem-vindos na Europa, e aí a ONU, a Organização das Nações Unidas, a partir de 1947, mas estabelece a lei em 1948, cria o Estado de Israel. Foi uma criação da ONU, para que os judeus que foram libertos dali da Segunda Guerra Mundial pudessem voltar. Olha a ideia de onde eles saíram. Ou seja, voltar para o Oriente Médio, voltar para um território criado pela ONU. E aí a ONU criou um outro problema. Por quê? Historicamente, essa região era dominada por árabes, pelos palestinos. E, de repente, a ONU cria o Estado de Israel. Essa galera volta para essa região, onde está recheada de palestinos, ou seja, de árabes, e eles dividem o território. Tipo, 50% para ti, 50% para ti, 50% para... Eles fazem uma guerra? 50% para israelenses, ou seja, para o povo judeu, que não se contenta com 50%, galera. Anos depois, 3, 4 anos depois, eles dominam quase 80% do território, expulsam os palestinos. Esse conflito árabe-israelense acabou? Não. Vai acabar? Não.
ele tem períodos de armistícios, de um pouco de tranquilidade, mas o conflito continua. Então, a ONU resolve entre a Europa e cria um outro problema no Oriente Médio, que são as questões árabes israelenses. Olha só. Eu acho que uma guerra lá nos anos 90, que é a Guerra dos 6 Dias. Isso mesmo, Léo. A Guerra dos 6 Dias é porque os israelenses querem dominar Foi território. cercado, os árabes cercaram Israel e Israel ganhou com metade das suas tropas em 6 dias. Isso mesmo. Né? E aí aí tem influência de outros países ajudando também, tá? Então, isso, a gente vai estudar isso ainda. Só para a gente ter noção dessa questão do movimento antissemita. Então, só para você... Em inglês, Antissemitismo, tá? É antissemitismo por conta da história, tá? Então, o povo judeu é descendente do povo de Sem, ou seja, é um povo semita. Muito bem. Entenderam até aqui, galera? Uhum. Entenderam, gente? Alguma pergunta? Eu vou mandar um videozinho para vocês, tá? Lá no grupo de vocês, para vocês verem como a gente se sente. Quando a gente pergunta para vocês, vocês não respondem a gente. Vocês respondem a gente. Pelo amor de Deus, me deixa sozinha, abandonada aqui, jogada para as traças. Entendemos. Ô, galera, tá, o importante é que vocês entenderam. Eu me alonguei um pouquinho mais porque achei importante só a gente falar até o antissemitismo, certo? Ficou para mim, para eu conversar ainda com vocês e explicar o salazarismo. Eu já falei da Guerra Civil Espanhola, já falamos do fascismo e do nazismo, e falta o salazarismo, que é parecido em termos de autoritarismo, né? Só muda o local, efetivamente, que é em Portugal. Vou falar algumas coisinhas para vocês. E vou deixar a tarefa para que a gente possa estar corrigindo na nossa próxima aula. Vou deixar as atividades para vocês fazerem, tá? Aí façam as atividades e a gente corrige na próxima. Então, galera, olha só. Na nossa aula de hoje, a gente viu N possibilidades de leituras, tá? Então, a literatura abre, aqui só alguns dos livros, né, que a gente viu hoje. A literatura abre possibilidade, abre leque para o mundo. Leiam, tá? Se informem, troquem informações quando lê um livro, pode mandar para a prof, tá? Eu li tal livro, prof, gostei, ou fazer alguma discussão, ou fazer alguma pergunta, tá? Eu gosto bastante quando tem essa devolutiva dos alunos, principalmente na questão de conhecimento, né, gente? Que é muito legal. Então, ó, aproveitem aí o ensejo que a gente já está estudando e vai estudar principalmente agora também esse bimestre de Segunda Guerra Mundial, que é posterior a esse conteúdo. Então, aproveitem para fazer suas leituras, esse momento aí que a gente está vivendo, que não pode sair tanto, né? Quer dizer, não pode, é um momento aí de quarentena. Aproveitem esse tempo que vocês têm para fazer leitura, ouvir uma boa música, para quem gosta, né? Ler, assistir bons documentários. Existe uma série de filmes muito interessantes para vocês assistirem sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu vou fazer uma listinha e vou botar lá no grupo de filmes que vocês podem estar assistindo, que vai estar ajudando vocês a pensar sobre esse período histórico e vislumbrar o que estava acontecendo. Na Netflix tem vários, gente. Se vocês colocarem na Segunda Guerra Mundial, tem vários. Belíssimo filme Até o Último Homem. Para quem não assistiu, vale a pena assistir. É um filme baseado numa história real, tá, gente? Até o Último Homem. É belíssimo o filme, tá? Surreal, assim, de a fé de alguém, porque daí ali mexe com fé também, né? Ele foi para a guerra e aí ele não queria pegar em armas, é bem louco, né? Pensar sobre isso. Mas ele foi, e eu acho que a história dele vale muito a pena a gente estar assistindo, mostra o front e tudo mais. Então, Menino do Pijama Listrado, A Lista de Schindler, Minha Pequena Anne Frank, O Diário de Anne Frank, mas eu gosto mais do filme Minha Pequena Anne Frank, acho o filme mais interessante. Simone de Beauvoir,
Muito legal esse filme, tá? É um filme que não é tão explorado, mas tem no Netflix. Eu assisti no Netflix. E é bem legal, porque como ela não acredita no nazismo, ela tem um relacionamento com o Goebbels, que é ministro da propaganda, e para ela tá tudo bem, porque ela é uma artista famosa, então vale muito a pena assistir também. Vou colocar depois lá no grupo para vocês estarem assistindo. Então, existem várias possibilidades aí de leitura, filme, série, para estar ampliando aí o leque de possibilidades e discussões que a gente pode fazer. Certo, amores? Beleza? Então, beijo para vocês. Façam a tarefa, eu vou colocar lá no grupo e a gente se encontra para corrigir na próxima aula. Tá bom? Prof, Oi? Fala? só uma perguntinha rápida. É verdade que antes da Segunda Guerra Mundial, assim, quase no comecinho, assim, a Alemanha estava sendo invadida pela França? Não é porque a França não queria, tá? A França e a Inglaterra, elas estavam num movimento que elas não queriam conflito. Então, ela não foi invadida pela França, a Alemanha. A França e a Inglaterra, elas faziam um movimento contrário. Elas não queriam conflito. Elas faziam um movimento meio que pacifista. E aí eles fazem um encontro. O Hitler fala que não vai ter ideias, ideias de domínio do território. Ele blefa e a Alemanha e a França e a Inglaterra meio que, vamos dizer, caem nesse blefe. E aí isso não acontece. Quando a Alemanha invade a Polônia, aí sim, a França e a Inglaterra vão acabar entrando na guerra por conta da invasão da Polônia. E detalhe, tá? A Polônia tinha promessa, depois a gente vai falar sobre isso, que teria apoio. E esse apoio não aconteceu. A Alemanha invadiu a Polônia, destruiu lá, e a Polônia ficou sozinha, cara. Ela não teve apoio. Então, foi bem triste. Assim. A guerra começou a acontecer, mas os países que prometeram apoiar a Polônia não aconteceu quando a Alemanha invade a Polônia e começa aí a Segunda Guerra Mundial com o estopim da Alemanha à Polônia. Mas eu fui buscar no YouTube fatos sobre a Segunda Guerra Mundial, e no vídeo que eu estava assistindo, eu até achei engraçado. Ele chegou e falou assim que a França estava invadindo a Alemanha. E daí a Alemanha foi lá, deu um chegar para lá neles e... Não. Só quando a guerra começa a acontecer, daí sim. Aí vai ter os frontes de batalhas. Mas antes disso, não. Antes da guerra efetivamente acontecer. E na Segunda Guerra... Mas a gente vai falar bastante disso na unidade de Segunda Guerra Mundial, tá? Fiz uma pesquisa bem legal para trazer umas coisas bem diferentes aí sobre a Segunda Guerra Mundial para a gente discutir. Tem uma série na Netflix muito boa que fala da guerra. Ela é muito boa. Eu não terminei ela, mas eu vou tentar até ver o nome e te mandar. Isso, me manda. Eu gosto muito, gente, quando vocês participam de coisas que vocês assistem. Me mandem, porque às vezes passa, né? Em branco, né? A prof tem situações e às vezes eu não consigo ver. Aí se me manda, quando me manda, daí eu vou lá e assisto. Tipo, até o Último Homem passou despercebido. Aí uma coisa do Terceirão. Isso é bom, isso é bom. Ainda. Prof, tu tem que assistir. O Davi também comentou comigo, eu acho. Foi tu, né, Davi, que falou até o Último Homem? Sim, falei também. Aí o Davi falou... E do 1917 também falei. Isso. Aí pronto. Aí eu falei, não, eu vou assistir. E achei o filme bárbaro, assim, porque vai passando, às vezes tu não tem esse olhar, né? E aí tu acaba não assistindo. Então é bacana vocês trocarem ideias ou mandarem, prof, assistir tal coisa que é legal você assistir. Eu gosto desse... o prof, Lucas, manda o nome da série Fala, pra Davi. mim, eu quero assistir. Tem um filme também que é de guerra, que é muito bom. Não sei se é no Netflix ou se é no Telecine que eu vi. Que é o Red Tails, é o nome. É um grupo da aeronáutica que é só formado por negros. Ai, que legal, Davi. E aí eles voam, aí tipo, eles ficam Red Tails, cauda vermelha. E aí, tipo, eles são bem, tipo, no baixo, assim, eles não fazem nada, eles só fazem, tipo, patrulha e tal. E aí o comandante deles consegue uma missão por eles. Aí eles vão, tipo, eles saem, tipo, foi muito fantástica a missão. E aí eles começam a fazer mais missão. Aí eles ganham um avião novo. E aí, tipo, eles vão assim. Aí eles vão subindo. Que legal! É muito massa o filme.
Pra assistir, olha que massa. Ô, Lucas, pega lá o nome da série e manda pra mim depois que eu quero assistir. Isso, Lucas. Manda pra mim também, tá, Lucas? O nome eu achei, eu acabei de pesquisar lá. Segunda Guerra Mundial em cores. Segunda Guerra Vamos? Mundial, o quê, Lucas? Em cores. Em cores. Tá. Eu acho Tem que no tem duas Netflix, né, versões. Lucas? Acho que uma tem. Uma é, tipo, bem mais longa que a outra. Tá. Mas eu vou assistir também, pra gente poder discutir. Então, quem puder, gente, já vão assistindo séries, filmes, pra gente trazer para poder discutir, vocês poderem participarem, ser uma aula mais participativa e a gente falar sobre essas questões, tá? Então, Meu pai assiste, eu gosto muito de assistir esse filme de guerra. Aí eu sempre baixo o filme e boto filme pra ver. De guerra. eu quero tem uma que é- ver, eu não vi ainda, Davi. O 1917, tu falou que tu viu, né? Eu já vi 2 vezes já. Eu não assisti, mas eu vou assistir o 1917 ainda. Eu quero assistir logo. Certo, amores? Então, ó, beijo pra vocês. Boa semana. Se cuidem, certo? Um beijinho no coração. Beijo, prof. Tchau, Tchau, prof. professora. Tchau, prof.